Fala galera, mais um Gavião Cast aqui e hoje um convidado especial, um cara super do bem, um cara que eu tive o prazer de conhecer lá no Canadá, batemos um papo, jogamos uma capoeira e trocamos muitas ideias, o cara super gente boa, mineiro de BH, né? Capoeirista bom, cantador, tem um excelente trabalho de capoeira em Boston, Massachusetts. Acho que eu falei certo. Ô nome difícil. Então vamos falar com ele, o Mestre Chuvisquinho, mas antes a gente vai pra vinheta, tá? Simbora. Passa aqui pra vinheta. Bora, Mestre Chuvisquinho! Fala, Gavião! E Como é aí, que meu tá amigo? essa força? Graças a Deus, tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui com você, né? Fazendo parte do seu podcast. Obrigado pelo convite. O prazer é meu, a satisfação enorme estar com você aqui. Você que é um cara que tem uma energia boa, que tem uma vivência de capoeira aí muito show de bola. E é um cara que a gente teve afinidade, assim, a primeira vez que a gente se viu, né, lá no Canadá, num evento Claro, de um camarada nosso, bateu um papo, trocou uma ideia, foi bem legal, né? Mas, foi super mestre, bacana. se apresenta aí pra galera, que eu sei, o senhor tem muita gente conhecida que conhece o senhor, mas aqui vai passar em todo canto, na Paraíba, em todo lugar, então se apresenta aí, fala um pouquinho de você, conte sua história aí pro povo. Bem, sou conhecido no meio da capoeiragem como Chuvisquinho, né? Sou mestre de capoeira. Minha vida inteira foi da pernada, minha vida inteira foi birimbau. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar de capoeira, de bater um papo com um amigo, né? Um bate-papo de capoeira para capoeira, às vezes um público que não é capoeira também, é claro. É um prazer poder estar aqui. Bem, eu sou a terceira geração de capoeiristas na minha família, né? Tudo começou com meu avô. Meu avô foi aluno do Mestre Brasília, certo? E aí, em seguida, veio meu pai. E meu pai foi aluno de Mestre Dunga, né? Que é uma lenda da capoeira mineira. Né? É o pai da capoeira mineira, né? Costumamos dizer assim. Mestre Dunga, que merece todo o respeito e carinho de todos nós, é o grande representante, né? Não sei se eu posso dizer que ele seja o maior, né? Porque, é claro, teve mestre Toninho Cavalieri, houveram outros mestres, né? Mas o mestre Dunga, ele é o grande, é o que está na frente, né? Foi ele que levou a capoeira para as praças de Belo Horizonte, né? Por mais que existiam outros capoeiristas naquela época, o mestre Dunga foi quem levou a capoeira para as praças públicas de Belo Horizonte, foi preso, né? Na época em que a capoeira tinha toda essa perseguição com a capoeira, foi preso, enfim. E meu pai foi aluno dele. Meu pai foi o primeiro aluno a ser formado mestre de capoeira pelo mestre Dunga, né? Então, meu pai sendo a segunda geração em nossa família, eu sou a terceira, sendo filho, né, de um mestre de capoeira. Minha vida inteira foi esse mundo mágico que a gente vive, né, da capoeira, entre seus altos e baixos, mas é uma arte que nos une, né, ao redor do mundo. É uma arte que vem Verdade, pessoas ao redor do mundo. verdade. E que DNA, hein? Que ancestralidade pesada aí o negócio. Graças a Deus, né? É, Graças a graças a Deus, graças a Deus. Porque é difícil, né? Hoje em dia na capoeira, a gente sabe que tem essas coisas e tal, mas quando a gente encontra pessoas assim que tem um background desse, que tem uma trajetória desse, assim, é sempre bom bater um papo, é sempre bom conhecer. Porque assim, a gente que vem, no meu caso aqui da Paraíba, a gente não tem acesso a toda a capoeira do Brasil, né? Na realidade, a gente ficou muito naquele eixo Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, né? E a capoeira de Minas Gerais, Goiás, é muito Deus. forte também, né? Meu avô é de João Pessoa. Eita coisa boa! Aí tá vendo? Ah, Olha só, meu avô de João Pessoa, minha avó de Ilhéus, na Bahia, né? Meu pai mineiro, meu pai nasceu, né, em Minas. Então tá tudo aí no sangue, pô. Tá tudo aqui. rapaz, é uma mistura muito boa, porque eu nunca vi ninguém falar mal do povo de João Pessoa. O povo de João Pessoa é o povo melhor do mundo. Inclusive,
Aí tivemos uma campeã agora de um Big Brother aí que é daqui, de Campina Grande, e mora aqui em João Pessoa. Aí, Olha aí. e tipo assim, agora você mistura João Pessoa com Minas, aí dá uma galera massa. E Bahia, E hoje. Bahia também, Bahia. Então, mestre, aí como foi essa trajetória aí do seu início? Eu sei que já estava entranhado, já tinha toda a vivência ali. Como era, assim, o chuvisquinho ali, menino, vendo toda essa movimentação, esses mestres, essa galera lá em BH, né? Sim. Então, Gavião, eu posso dizer que eu fui, caporisticamente dizendo, eu fui presenteado, né? Fui lisonjeado, me sinto lisonjeado de ter crescido dentro desse berço da capoeira de Belo Horizonte, né? Meu pai foi um grande representante da capoeira na cidade de Belo Horizonte, né? No estado de Minas, por dizer. Então, sendo filho dele, eu tive acesso todo a esse momento da capoeira nesse tempo, né? Claro, eu ainda era uma criança, mas mesmo sendo criança, eu tenho uma cantiga que fala, né? Na Praça 7, eu ia para assistir meu mestre jogar, né? Era roda que menino não jogava, era roda para assistir, né? Assistindo. Exatamente. Então vi grandes nomes da capoeira de Belo Horizonte desde muito novo, né? A, a vida do meu mestre sempre foi capoeira, sempre foi capoeira. Então era capoeira de manhã, de tarde, de noite, né? Era treino, era uma outra época, né? É claro, é um outro tempo. Quando a gente fala assim de outra época, dá a impressão que falar de tempo, de idade, não é isso, não é isso, né? Mas eram outros tempos, era uma outra época, né? Então era uma época que a capoeira não era assim por dizer tão organizada, né? Não era tão padronizada como nos dias de hoje, né? Mas a capoeira acontecia de uma forma muito mágica, né? Era muito bacana chegar na roda da Praça 7 ou na roda da Feira Hippie, né? E ver o mestre Dunga com o jaleco dele, com aquela toda a presença que ele tem, né? E sempre teve, né? Super respeitado por todos, né? E eu era menino, né? Eu era menino, a gente chegava nas rodas de rua, chegava lá no terreirão dele, né? Na Vila dos Marmiteiros, porque meu pai sempre foi muito conectado à raiz dele, né? Que é mestre Dunga. Ele tinha o trabalho dele, tinha a escola dele, né? E, e a minha vida sempre foi esse tempo de estar dedicado à capoeira, mas de uma forma muito natural. Era muito natural, né? É acordar no domingo de manhã, o que que tem para hoje? O que tem para hoje é roda. Roda, simbora. O que tem para hoje é roda, Pega o entendeu? atabaca aí, É, sabe, e carregar atabaque nas costas, entendeu? Ah, tem um aluno de um irmão de escola, né? Meu, que ele gravou um CD, e ele tem uma cantiga super interessante, super bacana, que diz assim: quero ver se ainda tem aluno com toda essa disposição. Carregar atabaque nas costas, berimbau do lado e pandeiro na mão. Porque ixi, letra, letra pesada aí, viu? então eu fui lisonjeado, me sinto lisonjeado, perdão, né, de poder vivenciar grandes momentos da capoeira, né, em Belo Horizonte, mesmo sendo menino, mesmo sendo criança, né? Mas foi esse berço que me deu fundação, né, para o capoeirista que eu me tornei no futuro. Cara, eu acho fantástico, assim, esse teu privilégio, porque a maioria dos nossos colegas, como você bem sabe, sofreram preconceito pela escolha, né, da capoeira, né? E você fazer, por ter isso já em berço, assim, não digo que foi fácil, mas essa barreira inicial que todos nós tivemos por escolher a capoeira como arte, como esporte, como lazer, já quebrou, né? Porque foi muito natural, né? Eu nasci dentro da capoeira. É como as pessoas às vezes me perguntam assim: ô mestre, você tem quanto tempo de capoeira? Eu falo, meu amigo, eu tenho de capoeira o que eu tenho de vida. Minha mãe jogou capoeira até o 8º mês de gravidez. Meu pai era mestre de capoeira, é mestre de capoeira, perdão.
né? Então, quando que eu aprendi a gingar? No mesmo tempo que eu aprendi a caminhar, né? Talvez antes, na barriga, né? Já sinto, né? A gente brinca. Então, é, a gente tem esse dizer na capoeira, né? Eu não escolhi a capoeira, foi a capoeira que me escolheu, mas na verdade isso aí são duas vertentes. Mas eu acho que eu acredito que eu posso dizer isso, né? Que fui escolhido pela capoeira, né, através aí dos meus pais que me conduziram nesse caminho. Ô, Chuvisquinho, mestre Chuvisquinho, me diga uma coisa. Aí você tem uma afinidade muito grande também com o lado musical da capoeira, pelo que eu percebo do seu trabalho, Nossa, eu acompanho. Que vale salientar aí que o pessoal acompanha aí o mestre no Instagram dele também, que é um trabalho muito bonito, muito caprichado, muito profissional. obrigado, Gabriel. E você tem uma afinidade com a música. Então, quem eram os cantadores que te encantavam naquela época de menino? Como era? Rapaz, então, meu mestre sempre cantou muito. Eu sempre gostei de ver meu mestre cantar. Sempre gostei, né? Dividindo, né, ser filho e ser aluno, né? Eu como aluno, eu sempre admirei muito ver ele cantando. Então, ele foi, claro, continua sendo a minha maior referência, Oh, né? desculpa, você não falou o nome do seu pai. Mestre Chuvisco. Mestre Chuvisco. E por isso Mestre Chuvisquinho, né? Chuvisco. Verdade. Então, mas era muito forte a presença do mestre Dunga. A presença do mestre Dunga era e continua sendo muito forte, muito forte. Então, quando o mestre abria a boca para cantar, Gavião, o corpo arrepiava, a energia da roda, sabe? Houveram vários momentos, né? Da gente estar, a roda está acontecendo e de repente tem uma outra pessoa conduzindo o ritual e aí o mestre chegava, se ele não tivesse chegado antes, né? No começo da roda. E quando ele abria a boca, meu amigo, era, sabe, parecia um raio de trovão, sabe? Então, dizendo assim, da minha realidade ali, né? Do Sim, meu, sim, sim. meu dia a dia. E se a gente for falar de grandes mestres, aí é uma outra página, né? Quando eu digo assim, de grandes mestres que não eram ali, né, figuras Sim, locais, né? sim, A sim, gente tá sim, sim. de mestre Caiçara, né? A gente vai falar de seu Valdemar da Paixão, mas se eu estiver falando do meu âmbito ali, é com certeza mestre Dunga, meu mestre, né? Haviam outros capoeiristas também que cantavam muito, né? Mas eu acredito que esses dois foram as minhas maiores referências. Mas e o intuito, na realidade, é esse mesmo, porque o que é que eu venho até buscando aqui no nosso podcast, quando eu tenho os convidados da capoeira, até de uma forma documental, né? A gente Claro. trazer de cada região, da capoeira Uhum. regional mesmo, ali, de cada região. Uma coisa que eu gosto de perguntar é a questão da roda, né? Qual era aquela roda, a grande roda da sua cidade ou da sua região? E se ela ainda tá ativa ainda hoje. Porque, tipo assim, a gente conhece umas rodas famosas, tipo, a da República, né? Uhum. Em Recife tem umas, no Rio de Janeiro tem umas, mas tipo, BH, lá, qual eram as rodas assim, né? Que o bicho pegava, a roda da energia mesmo, e se ainda tá ativa hoje, quem era o dono da roda, pra gente documentar isso até mesmo em vídeo, né? O nosso primeiro CD, eu gravei uma cantiga, né? E ela fala assim, tem um pedacinho que responde a sua pergunta, que dizia assim: e na rodada da Praça 7, e meu pai quem me levava, eu ficava olhando os mestres enquanto ele jogava. Eu comecei quando era menino, eu comecei quando eu era Era menino. menino. Então era a roda da Praça 7. A roda da Praça 7 era a roda, sabe, que ali só jogava bamba, meu amigo, Essa né? Praça Ali é 7 é centro da cidade, é um centro de bairro. Belo Horizonte, Centro de Belo Horizonte. centro de Belo Horizonte, né? Tinha a roda é, da Praça da Liberdade, né? Mas a roda em que eu tive mais presente, que eu pude participar mais, que eu tive, né, oportunidade de estar jogando, né, na minha época de adolescente, é mesmo menino,
né, de ter a oportunidade, né, quando pegava a criança para poder jogar, que era muito raro, era extremamente raro, quase não existia, né, joguei mais quando eu era adolescente, foi na roda da Praça 7. E ali eu vi grandes jogos. Eu posso dizer que eu assisti mais jogos do que joguei, né? Joguei mais na minha época de adolescente, mas quando criança eu tive a oportunidade de assistir grandes capoeiristas ali, na roda da Praça 7. E ali a madeira cantava, ali a capoeira acontecia de uma forma mágica. E acredito que hoje os capoeiristas, né, ainda se encontram para fazer um movimento da capoeira ali, mas é uma outra pegada, é um outro momento, é um outro tempo, né? Aquela roda da Praça 7 ficou na história. E uma reflexão que eu venho fazendo, e aí eu quero sua opinião ou sua reflexão em cima disso. A gente sabe que a roda da capoeira ela foi declarada pela Unesco como patrimônio imaterial da humanidade, né? Isso foi um grande ganho para a gente, para a capoeira. Sim. Mas o que eu percebo aqui no Brasil e também fora, é a roda de rua ela vem a cada dia sendo pouco organizado rota de rua, quase não tem, na realidade. A palavra é essa. Se mantém algumas ainda, mas são muito poucas, né? Não sei se você está tendo essa percepção, sei que você está muito tempo fora, a gente ainda vai falar disso, mas o que é que você tem aí sobre Eu, isso? eu acredito que com a questão da institucionalização da capoeira, né, contribuiu muito para isso, para o não, eu não jogo na rua, eu jogo na academia, né? O que tem o seu ponto válido, o que tem o seu ponto de verdade, né, o seu fator é, escola, mas a grande, a grande presença da capoeira, né, ser projetada na sociedade, né, tá na sua história, é rua, né, é rua. É onde você sente aquele frio na barriga, onde você chega e você não conhece ninguém. É, Eu tava falando com um amigo meu, né? Eu falei, rapaz, eu sinto saudade quando você chegar numa roda assim, você não conhece ninguém e dá aquele frio na barriga, porque é é normal, normal. né? E esse amigo meu, um grande capoeirista, um grande mestre de capoeira, ele me disse, Chuvisquinho, eu sinto a mesma falta disso, né? E assim como nós, vários e vários capoeiristas. É claro que hoje ainda acontece roda de capoeira na rua? Acontece, é claro que acontece. Mas às vezes é uma determinada instituição que conduz uma roda de capoeira, né? E ali chega um ou dois, né? Alguns visitantes. É diferente quando capoeiristas de diferentes segmentos, de diferentes instituições se encontravam num lugar. Às vezes não era nem instituição, ele só era capoeira. Capoeira. Capoeira de Ele era rua. capoeira e ele ia pra roda para encontrar e jogar com outro capoeira. Entendeu? Então, eu acredito que não é somente você ou somente eu. Eu acho que existe uma grande massa que sente falta, né? E presencia esse, esse momento da capoeira de rua não ser tão presente como era. Né? Eu venho da linhagem de um mestre de capoeira que é mestre da capoeira da rua, que é mestre Dom. Né? Ele mesmo fala, sou capoeira da rua. Né? Então, a gente sente falta, acredito que existe uma grande massa que sente falta dessa, dessa presença, não da roda de uma instituição na rua, uma roda de rua. De rua. Vários capoeiristas se encontrar e aí fazer uma roda. Uma E coisa às vezes bem. acontece de forma natural, muito orgânica. É, verdade. Uma coisa bem heterogênea, assim, sem logo, sem Exatamente. uniforme, do jeito que era. Exatamente. O cara, tipo assim, Descalço, calça jeans, sem camiseta e é, pronto. e pronto. E era muito massa mesmo, e tinha muita roda com muita axé, com muito jogo quente, né? E muito Em jogo Belo, bonito. olha, em Belo Horizonte, é claro, é, houve uma época, principalmente na década de 90, onde que a capoeira era muito violenta. Ah, Muito violenta, né? Houve esse momento, né? E aí os capoeiristas se encontravam, saía faísca, né? Saía faísca. Mas essas rodas deixaram memórias, criaram memórias, né? sim, Fazem parte da história da capoeira,
Sim. né? Então, e roda da Praça 7 sempre foi uma roda de uma capoeira forte, uma capoeira bonita, né? E era uma roda de rua que dava gosto de assistir. Como eu disse, né? E eu ainda era menino. A época que eu pude aproveitar um pouco mais foi a época que eu era adolescente, né? E aí era o tempo de assistir os grandes jogarem, né? Eu só era É. uma criança. Aí é só guardar na cachola e fazer. Quem E viu, viu. quem viu, viu. É verdade. E como você tem o dom da música também, que é um dos dons da capoeira, né? Que a gente trabalha, uma das artes da capoeira, aí você tenta colocar tudo lá, né? A gente larga tudo ali, né? Nos mares da poesia. É verdade, é verdade. E Chuvisquinho, então Diga. a roda da época era da Praça 7. 7. Para mim, Pronto. mas veja bem, tinha a roda da Praça da Liberdade, tinha a roda no Padre Eustáquio, existiam outras rodas, Uhum, mas a roda que para mim, no meu tempo, né, na minha visão como criança, o que eu presenciei mais foi a roda da Praça 7. Mas tinha a roda da Liberdade, né? Tinha a roda na Praça da Estação, joguei capoeira lá, mas a roda da Praça 7 era a roda. Para mim, ali era a roda. A grande roda aconteceu no meu tempo, o que eu pude presenciar, sabe, de ver meu mestre jogar capoeira, dele me levar, né, me levar pela mão, eu era uma criança, e na minha época de adolescente, já, a roda da liberdade já não era tão ativa, entendeu? uhum, uhum. Aí, Então, deixa eu te não participava. perguntar. Aí, beleza, você falou da roda, o mestre, o cantador, que o mestre e o cantador, que era o Dunga e tal. Mas sempre tem aquele capoeirista que não é mestre, às vezes nem dá aula. Mas quando o cara chega na roda, todo mundo para pra olhar. O cara. Quem era o daquela época que você era adolescente, menino assim que. Caramba, enchia os olhos. Esse cara aí entrou na roda, todo mundo queria ver o jogo. Tinha um capoeirista chamado Carcará, e ele não era um capoeirista velho, não, era um capoeirista mais novo. Eu gostava de ver ele jogar, mas era bem mais novo se comparar com os capoeiristas mais velhos. Dos mais velhos, tinha Coração, que eu gostava de ver ele jogar capoeira, né? Da Angola tinha Primo, Mestre Primo, né? E, na verdade, tinham vários bons capoeiristas, Gavião. Tinham vários bons capoeiristas, né? Então, na época, o Mestre Cobra Mansa passou por Belo Horizonte, né? E ele ficou um tempo por Belo Horizonte. Mas eu ainda era muito menino. Nessa época eu ainda era muito menino, entendeu? Uhum, Então, eu vi outros capoeiristas. Como eu disse, Carcará foi um capoeirista que quando eu tinha, não sei, acho que os meus 12 anos, né? Eu uhum. gostava de ver ele jogar. Era um cara tranquilo, era um cara super tranquilo, entendeu? E tinha uma capoeira muito presente. A capoeira dele era, sabe, era alongada, tinha uns movimentos bonitos, gostava do swing dele. Mas ele era um capoeirista novo, não era um capoeirista Velho, né? velho, entendeu? Mas era um capoeirista que eu gostava. Eu gostava de ver ele jogar, né? Eu não via Carcará entrando em problema com ninguém. Ele tinha uma capoeira muito bonita, né? E tinham também aqueles capoeiristas que não eram mestres, né? Eles não eram mestres, mas eram pessoas que eu admirava ver ele jogando. Eram irmãos de escola também, né? Houveram grandes irmãos de escola em Belo Horizonte, né? Tem Camaleão, que é um grande amigo meu, um grande irmão, né? E Camaleão não, continua sendo, né? Um grande capoeirista. Então, me espelhei, né? Eu via, isso aí na época eu já tinha os meus 15, 16 anos, né? De ver Camaleão jogando capoeira, Tyson, né? O mestre Tyson na época não era mestre, né? Tinha a galera ainda mais novo, né? Que era da minha mesma idade, mas que a gente se dava muito bem, né? Peninha, que era irmão de Tyson, entendeu? Isso é uma galera um pouco mais nova, Mais contemporâneo seu, no caso. exatamente, mais contemporâneo, mais do meu tempo, entendeu? Então,
essa galera. E agora do pessoal mais velho. E Mestre Dunga ainda jogava muita capoeira. Ele tinha quantos anos na sua época, Dunga? Ó, o mestre está com 70 anos agora, né? O mestre está com 70. Então, 30 anos para. Ah, o mestre estava aí na casa dos seus. Se eu tô com 40, tá com 70, 30. Eu acho que o mestre estava com os seus. Chegando nos seus 40, eu acredito. É 30, são uns É, 30 anos, é por aí, né? 40 é. Ele jogava muita capoeira, meu amigo. Eu vou fazer 40 esse ano, eu tô treinando todo dia. Entendeu? Eu tô com 42. Tinha É, 40. você tá jogando, treinando todo dia, dando aula que eu vejo também. Rapaz, dou aula, treino, dou aula para criança, dou aula para adolescente, dou aula para adulto, e ainda arrumo um tempinho para treinar, não tem desculpa. Tem que ter, tem que ter. Aí, tipo assim, mestre, como foi assim a questão aí, beleza, você foi se desenvolvendo, vendo todo esse background aí, toda essa esse arcabouço aí, né, de grandes capoeiristas aí de BH. E como foi essa questão de sair do Brasil? Que idade? Como foi? Como foi que começou? E qual, se você já foi para os Estados Unidos, Bosch, como foi? Uhum. Só voltando na sua pergunta, tem um capoeirista que é muito importante, né? Dois capoeiristas, na verdade, eu admirava eles e continuo admirando, né? Que é Mestre Mão Branca e Mestre Reinaldo. Ah, o Reinaldo eu não Mestre, conheço, infelizmente. Mestre, Mestre Mão Branca e Mestre Reinaldo são referências da capoeira também de Belo Horizonte, né? São pessoas que merecem o nosso respeito. E eu, como menino, né? Eu olhava para esses capoeiristas mais velhos, né? Eu olhava para Mestre Dunga, olhava para meu mestre, para Mão Branca, sabe? Para Reinaldo. Então, esses aí são, sabe, num outro nível, num outro patamar. Tá bem? A minha saída do Brasil. Minha vida inteira foi capoeira, sempre, sempre, desde que eu me entendo por gente. Eu fui criado pela minha avó, que é a mãe de meu pai, né? Então, minha vida era em casa com a minha avó, que me cuidava, e na capoeira. Então, até os 18 anos, minha vida foi só capoeira aí no Brasil. Até os 18 anos, né? Vivenciei muita coisa na capoeira e aprendi, né? Dentro desse tempo que me foi dado aí no Brasil, do nascer até os 18 anos. Aos 18 anos eu tive a oportunidade de sair do país, né? Por meu pai. Foi ele que me trouxe para a América, né? A ele todo o mérito de me dar essa oportunidade na vida. Eu costumo dizer que ele mudou minha vida. Ele me deu uma oportunidade de um futuro melhor, né? E aí eu vim para cá. Cheguei na América. Isso foi há 24, quase 25 anos atrás. Então, e minha vida foi uma vida como de todo imigrante. Cheguei, fui trabalhar, né? Trabalhei na limpeza, não tenho vergonha disso. Trabalhei de entregar jornal, essa foi minha vida. Mas o meu pé estava sempre na capoeira. Mas como assim? Se você era um imigrante fazendo outros tipos de trabalho, vou te dar um exemplo. Eu entregava jornal 3 horas da manhã, todos os dias, 7 vezes por semana. 7 dias por semana. E aí, às vezes, as pessoas ligavam para o escritório, né, onde a gente pegava o jornal, para reclamar e falavam: olha, a pessoa que está entregando o jornal tem um som alto, tem uma música estranha, um negócio assim estranho. É porque era eu escutando a cassete de capoeira. Poeira. Entendeu? Eu Logo trabalhava cedo. 3 horas da manhã. Eu trabalhava numa casa de velhinhos, né? Como se diz? Um Jewish Community House, num É, tipo um asilo, né? Que asilo, chama. perdão, um asilo. Uhum. E às vezes eles ligavam para o escritório e falavam: tem um rapaz aqui no meio do corredor fazendo, sabe, fazendo umas estrelas assim, que é cartwheel, né? Fazendo uns cartwheel. E aí era eu, entendeu? Porque no meu período entre um trabalho e outro, ou na hora do almoço, eu ia Break. treinar.
Aproveitava. Eu ia treinar, entendeu? E aí, mas logo de chegada, foi trabalho. E aí eu comecei a pesquisar naquela época, a internet não era tão presente quanto hoje, não era tão forte. Era muito difícil você ter, mesmo aqui, era muito raro. Só bem rápido, qual foi o ano que você chegou aí? Eu cheguei aqui no final da década de 90. Cara, faz muito tempo. Eu cheguei aqui em 97. Quando eu comecei capoeira. Foi quando, 97. entendeu? Então, eu em 94, eu tive a minha primeira turma de alunos. 3 anos antes de vir para cá, eu tive a minha primeira turma de alunos. A minha primeira turma de alunos eu tinha 15 anos de idade. Então, lá no bairro Glória, Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1447. Dava aula quinta-feira à tarde e sábado, antes da roda. Foi a primeira vez que o mestre me deu, a minha turma falou, você vai dar aula para esses iniciantes, para essa galerinha aqui. Isso no Brasil, que você tá Isso no falando. Brasil. Ah, ok, ok. 3 anos antes de vir para cá. Ah, ok. Então, perdão, cheguei aqui, fui trabalhar, trabalhei lado a lado com meu pai, né? Entregamos jornal juntos, trabalhamos de limpeza junto, limpei chão, fiz de tudo isso. Né? As pessoas me perguntam, Que é muito normal para quem chega, né? Que a gente sabe que é isso mesmo. as pessoas, principalmente capoeirista, têm a tendência, né? Falar, eu fui para levar o meu trabalho, eu não. Eu vim para trabalhar em busca de uma vida melhor. E a capoeira foi acontecendo de forma consequente. Foi consequência do amor que eu tenho por ela, que eu sempre tive por ela, né? E aí ela foi acontecendo. E aí, um determinado dia eu peguei, coloquei a mochila nas costas. Eu vi no jornal que ia ter um batizado. Tinha um jornalzinho brasileiro, e aí eu vi que ia ter um batizado. Aí eu liguei, falei, oi, tudo bem, eu sou chuvisquinho e tal, podia participar do batizado e tal. Ah, venha e tal. E aí eu fui para Nova York. Não conhecia ninguém. Cheguei, a roda já estava formada. E capoeirista vê roda, capoeirista quer jogar. Jogar, claro. E ali começava, né, as minhas andanças aqui pela América. Ali começavam as minhas andanças, né, de um lado para o outro. Muitas vezes, Gavião, eu saía de casa de Boston. A maioria dos eventos naquela época acontecia em Nova York. Nova York é como se fosse o Rio de Janeiro. Tudo acontecia Sei ali, lá. entendeu? Eu saía de Boston, porque tinha muitos grupos naquela época. Eu saía de Boston na sexta-feira do trabalho e ia. E aí eu falava com o chefe, o supervisor, eu falava, eu preciso ir. Eu falava, mas você precisa trabalhar sábado. Aí eu falei, pô, mas não dá, eu preciso ir lá na capoeira. Aí ele falou, se você for, você vai perder o trabalho. E várias vezes eu perdi o trabalho. Várias vezes, várias. Perdi a conta. O bom é que perdia, mas tem muito trabalho aí. Né? Eu ia, eu ia porque eu sempre acreditei na capoeira. A capoeira sempre foi essa força motriz dentro de mim, sempre foi essa força gigantesca dentro de mim. Eu tenho no meu livro de formatura, né, um amigo meu, mestre Coreba, é um grande mestre de capoeira, um grande amigo meu da Escola Capoeira Gerais. E ele escreveu ele fez uma música para mim e ele escreveu, né, você não é filho só de um capoeirista, você é filho da própria capoeira. Massa. Então, capoeira foi sempre essa força maior dentro de mim. Então, eu arrisquei e sacrifiquei todas as minhas cartas na capoeira. Todas as minhas cartas na capoeira. Né? Eu ia e voltava. Várias vezes eu fui, eu só tinha o dinheiro da passagem, eu não tinha o dinheiro. Veja bem, num país de primeiro mundo. Num país de primeiro mundo. Eu só tinha o dinheiro para ir e voltar. Às vezes até a alimentação era complicada. Mas eu ia. Já E, estava e- acostumado, no Brasil, era acostumado ir para batizado e pegar carona, comer, sabe, um suco e um pão com salame, que era a realidade daquele tempo, daquela época, então eu estava acostumado.
entendeu? Isso logo no começo, você, tipo, por volta de 20, 18, 20 anos, por aí, É, né? antes de 20. Antes E, de 20. e como era assim, tipo, o pessoal já conhecia, tinha uma noção, ou tu chegou lá e quem é esse menino? Como era? As pessoas não me conheciam. As pessoas não me conheciam, né? Eu cheguei e o meu objetivo era dar seguimento à minha capoeira, né? O que eu amava fazer, que era jogar capoeira. Eu saí do Brasil, onde eu dava aula, onde eu tinha treino com meu mestre, tinha treino de graduado, tinha roda de rua, tinha tudo, e de repente não tinha mais nada. Vim para um país onde a cultura era diferente, vim para um país onde o idioma era diferente, tudo diferente. Você já Então foi um falava choque. alguma coisa ou teve que Nos, aprender? nos primeiros 6 meses, Gavião, eu chorava porque eu queria ir embora, eu não queria ficar aqui. Eu não queria ficar aqui, eu queria ir embora, entendeu? Mas eu sabia que não podia. Né? Era um momento de. Eu tinha que encarar aquilo aqui, aquela situação aqui, entendeu? Então eu fui atrás da capoeira porque a capoeira era o que me dava vida. Eu costumo dizer que capoeira é vida que me dá vida, entendeu? Capoeira é vida que me dá vida. Então eu precisava ir atrás dela. Cheguei, fui bem recebido, e ali eu fiz amizades que 20 e tantos anos depois, né, 24, quase 25 anos depois, são pessoas que são meus amigos, são pessoas por quem eu tenho carinho, são pessoas que estão sempre na minha casa, né? Vi vários e vários capoeiristas chegarem aqui na América, entre, entre New York e Boston, né? E que não ficaram. Vi gerações de diferentes capoeiristas. A gente está falando aí de 2 décadas, né? Os décadas, verdade. São 2 décadas, então são 24, quase 25 anos. Então eu vi muita coisa aqui. E assim eu fui construindo a minha história aqui na América do Norte. Vou só anotar a pergunta aqui, porque quando você fala assim, para não perder o gancho, eu já anoto aqui. Mas dentro desse que você falou aí de duas gerações, assim, como tu vê a evolução do estrangeiro jogando capoeira? É como eu Uhum, digo, a evolução não, assim, não só dentro da sua escola, claro, né? No geral, o uhum, estrangeiro em si, seja a Europa, seja a América do Norte, tal. Como que tu vê a evolução dele tecnicamente e uhum. culturalmente mesmo, assim, absorvendo a cultura e entendendo os fundamentos e consumindo mesmo? Como é que você vê isso? Veja bem, Gavião, a minha percepção nesse aspecto, ela pode ir em contramão a muitas opiniões. Polêmica, vamos embora. Polêmica. Porque as pessoas tendem a dizer que assim, o gringo ele nunca vai ser igual ao brasileiro. Veja bem, o americano, né, o norte-americano, que a gente está falando aqui do país onde eu vivo, quando ele não sabe, ele sabe que não sabe. Então ele vai estudar para aprender. Ele vai estudar para aprender. Ele sabe que ele não sabe. Ele não finge que sabe, não sabendo. E isso é uma realidade que acontece. Eu vou falar só de brasileiro, não, no geral, né? Mas o brasileiro, pelo fato dele ter nascido no Brasil, a capoeira é uma arte de manifestação, né, popular brasileira. Ele, de um modo automático, ele meio que se empodera disso, entendeu? Eu estou te dizendo isso porque eu já presenciei. Eu já vi gringo falando de história com o brasileiro, história de capoeira, né? E o brasileiro teve que escutar caladinho. Eu vi isso. Verdade. Eu vi isso. Então é normal. Então eu acho o seguinte, que esse entendimento sabe, esse paradigma de que o gringo ele nunca vai ser tão como o brasileiro, não me convence, entendeu? Porque os velhos disseram isso, né? A capoeira é de quem treina.
Isso aí não é um dizer que agora essa galera mais nova, hoje em dia tudo é hashtag, né? É, Os velhos falavam isso, os mais antigos diziam isso. Capoeira, meu irmão, é de quem se entrega para ela. Capoeira é de quem se entrega para ela, entendeu? E não importa a língua que você fala. Eu tive na Suíça e eu fui dar uma aula na Suíça, fui dar um workshop lá. E meu amigo, lugar lotado de suíço, e todo mundo, sabe, na pegada com a capoeira, todo mundo, sabe, treinando capoeira, todo mundo com sede de capoeira. Eu fui para Abu Dhabi, a gente teve 2 horas assim no deserto e para uma outra cidade. Cheguei lá, um monte de gente, sabe, querendo aprender capoeira, querendo saber de capoeira. E são vários exemplos que eu posso dar aqui. Enfim, eu acho que o brasileiro, ele é privilegiado de vivenciar no seu dia a dia o acontecer da capoeira de uma forma muito natural. E talvez, vamos usar esse termo, o gringo, ele tem que lutar um pouco mais. eu enxergo assim também, sabe, mestre Chubisquinho? Agora, uma coisa assim, eu acredito na nossa vivência aqui, se a gente for, e você sabe muito bem disso, a questão quando a gente vai fazer qualquer curso de qualquer área, o curso ele é Uhum. calculado em horas, né? Você fez um Sim, curso de design, 8 horas sim. de curso, né? Tipo assim, Uhum. em termos de horas, até com o seu background aí, sua história mesmo, você tem muitas horas de capoeira, né? Por quê? Porque aqui a gente no Brasil, eu acho que essa é a grande diferença, eu acho, né? A Uhum. gente, tipo, a capoeira, ela, principalmente, eu vou falar da minha época. Eu passava o dia na praia treinando, aí depois ia para o treino mesmo, oficial. Terminava o treino, eu continuava lá com os meninos, dando um salto, dando um negócio e tal. É o que E eu acabei de dizer, né? é Você é privilegiado de ver o natural da capoeira acontecer. isso, isso. E o que eu percebo que aí pelo pouco que eu conheci da América do Norte, que foi o Canadá, né? Eu só conheço um pouco os Estados Unidos de visita e o Canadá vivi um tempo lá. Então, assim, eu percebo que o gringo, ele tem aquela coisa que aí que você já tá há mais tempo, pode falar bem melhor do que eu, muito regrada em horário e tal. Tipo, ele chega, faz a aula e vai embora porque ele tem outro compromisso. E, tipo, nós brasileiros não, a gente vai pro treino, não tem hora, a gente tá só indo, né? Então, eu não sei se você tem essa percepção. Sim, então, mas cada caso é um caso, Gavião. Sim, sim. Cada caso é um caso, né? É, é claro que tem esse esse gringo, vamos usar esse termo, né? Esse gringo O em que estrangeiro. esse estrangeiro, né? Que ele, ó, 2 horas por semana ou 3 horas por semana é o meu tempo para capoeira. E isso aqui faz parte da minha vida e pá. Tem vários. Mas tem aquele que ele se entrega para capoeira. Acredito. Aqui tem caso, né? De pessoas que deixaram a profissão deles para poder viver de capoeira. Eu tenho um aluno, ele é norte-americano, ele é filho de haitiano. Ele está comigo há quase 20 anos, vai fazer 20 anos que ele está comigo, né? Ele é psicólogo. Ele largou a profissão dele para viver de capoeira. A vida dele é só capoeira, entendeu? Ele corre atrás, ele dá o máximo dele para capoeira. Então, é claro que ele não é privilegiado como você, como outras pessoas, como eu tive o meu background, né? Mas dentro do que ele pode, dentro do que está ao alcance dele, ele se entregou 100% para a capoeira. Tá entendendo? Sim, sim. Ele sabe dar uma boa aula, ele sabe falar de capoeira, né? Ele teve a oportunidade de vivenciar, de ter vivência com outros capoeiristas, né? É claro que não foi de uma forma tão orgânica desde a infância dele ou da adolescência, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, né? Agora, tem aquele também que é o capoeirista part-time, né? Que ele é só uma parte dele, ali 2 horas por semana, e já foi, tá bom. E você tem que respeitar também. Claro, A gente tem que respeitar. claro. Entendeu? Bem, Ô, mas a minha resposta é isso aí. Eu acho que
tem muito estrangeiro, tem muito estrangeiro que está levando a capoeira de uma forma tão séria quanto o brasileiro e está aprendendo capoeira tanto quanto o brasileiro aprende e sabe capoeira. Tem muito, tem muito. Não estou dizendo que são todos, mas estou dizendo que tem muitos. Mas eu acredito que eles são muito dedicados mesmo. Eu tive vários casos de conhecer, vários, né? Claro, vários, não foi poucos, e realmente são muito dedicados. Uma coisa que eu falei aqui, até com o Mestre Bola, no podcast nosso aqui, que foi muito interessante, e eu até, quando ele falou isso, parei realmente para analisar, e eu acho que casa aqui com o que a gente tá falando. O Mestre Bola faz um evento também aqui no Brasil e pede pro pessoal vir. E eles, pô, Gavião, não é só o pessoal vem de fora pra cá. Eu vou passar 10 dias com o pessoal só treino técnico, só pernada, só pernada, só pernada. Não, o pessoal quer ver o maracatu, o pessoal quer ver o frevo. Porque isso foi o que você viu quando era pequeno, foi o que eu vi. E é o que nos torna mais brasileiros, que nos dá mais o gingado, mais o entendimento. Outras Né? manifestações da cultura brasileira, né? Outras Agregar justamente. agrega, claro, absolutamente. Talvez, Absolutamente. talvez seja esse complemento também, né? Isso soma, né, Gavião? Isso soma, isso traz mais vida para aquela pessoa como capoeirista, porque ele vê outras vertentes também, que enriquece, que enriquece a bagagem dele, ou Verdade, dela, né? verdade. Deixa eu fazer uma pergunta que eu tô fazendo a todo mundo também, que inclusive tem um vídeo meu que eu tenho no YouTube que tá uma, uma Tá dando boa visual. É o seguinte, o que é que você acha que um bom professor, quais são os requisitos que um bom professor de capoeira tem que ter? Quem vai procurar capoeira pela primeira vez, não conhece, sabe nada, tem que uhum. ter, assim, na sua concepção. Pô, o cara tem que saber fazer isso, tem que saber isso, não pode de jeito nenhum fazer isso e tal. Dentro do seu pensamento, da sua filosofia mesmo, até da sua escola, não tem. Do meu modo de ver, né? Claro, claro, Bem, absolutamente. eu acho que, em primeiro lugar, Gavião, tem que ser conhecedor de causa, né? Eu acho que começa por aí. Eu acho que tem que ser conhecedor de causa. Então, para você ser professor de capoeira, para você ser professor, você tem que ser conhecedor do que você está por ensinar, né? E para você ser conhecedor do que você está por ensinar, isso requer tempo. Isso requer tempo. Isso requer estrada, né? Então, eu acho que um bom professor de capoeira, né, se a gente está falando da nossa, da nossa tão amada arte, né? Primeiro, você tem que ter estrada. Primeiro, você tem que ter feito o dever de casa, né? Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Antigamente, o mestre, a pessoa que ensinava capoeira, né? Ele, a preocupação era só, não tinha toda essa preocupação de formação de cidadão. Acontecia de uma forma muito natural, né? Quem tinha uma boa cabeça, quem estava perto do mestre, perto da, né? Mas a preocupação não era uma formação, era a formação de cidadão. Era a formação de capoeirista, de, sabe, de guerreiro, né? De estar pronto para o sapé caiaiai, como se diz, né? A responsabilidade hoje, como, como mestre de capoeira, vai muito além das pernadas. Antigamente, né, o mestre se... eu não estou falando isso do meu mestre, tá? Eu não posso dizer isso do meu mestre. Mas existiam muitos casos, era muito natural naquela época, o mestre desfazer do aluno, chamar de nome, né? Enfim, isso é uma realidade que hoje não existe mais, né? Eu assisti uma palestra um dia, onde que o palestrante disse que toda cultura que não evoluiu, morreu. Toda cultura que não evoluiu, morreu. Então, a capoeira, nesse aspecto do corpo docente, precisava evoluir. E evoluiu. Então, o capoeirista, um bom professor de capoeira, para mim, ele tem que ser... Primeiro, ele tem que saber de capoeira. Para ser professor, ele tem que saber de capoeira. E ele tem que saber de capoeira em todos os aspectos, em todas as vertentes que ela tem por oferecer.
né? Seja histórico, seja teórico, seja prático. Ele tem que ser conhecedor de causa. Se ele for sentar para falar de capoeira, ele tem que saber falar de capoeira. Se ele tiver que demonstrar, ele tem que saber demonstrar capoeira. E às vezes você demonstra com o seu corpo, e às vezes você demonstra com o corpo de outro. Quando eu estou falando de um corpo de outro, eu estou falando de instituição, né? E isso automaticamente se conecta em ser o quê? Gestor, né? Em ser líder, em ter liderança. Liderança, para mim, ela não se limita a uma pessoa. Eu só posso ser líder se eu tiver quem liderar. Ninguém é líder sozinho. Então, um bom professor de capoeira, ele tem que ter, para mim, ele tem que ter esses aspectos. Ele tem que, hoje, né? Hoje a capoeira, perdão, o mundo precisa de pessoas pensantes, de pessoas que buscam o melhor amanhã. Capoeira é instrumento que muda vidas, que toca e muda vidas. Então, para mim, um bom professor de capoeira é aquele que ele consegue tocar a vida das pessoas através da arte. E para tocar a vida das pessoas e mudar a vida das pessoas através da arte, isso requer caminhada. Eu só vou poder ensinar, eu só vou poder ensinar algo se eu aprendi, se eu fiz o meu papel de aluno, se eu entreguei o meu tempo, se eu dediquei o meu tempo para isso. Né? Como disse, um dia eu sentei, né, para poder ouvir, para poder aprender de alguém. Então, um bom professor de capoeira, para mim, ele, ele tem que ter a preocupação, sabe, de ser um formador de opiniões. Porque você, como professor, você, como mentor de alguém, você é influenciador. Você é um formador de opiniões. Né? Então, essa responsabilidade é muito grande. Não pode cair na armadilha de ser um influenciador que só influencia, mas não faz, né? Existe uma diferença entre ser líder e ser chefe. Chefe manda fazer, o líder vai na frente, demonstrando como se faz. Eu não posso cobrar do meu aluno, você não está treinando, papapá, se eu não treino. Eu não posso cobrar dele cuidar da escola se eu não cuido. Entende? Então eu preciso ser exemplo para ele. Então, como professor de capoeira, e quando eu digo professor, né, eu estou incorporando, eu estou dizendo o corpo docente Docente de da arte capoeira, da capoeira. Eu não estou falando da graduação, eu estou educação. falando do corpo docente. Então, né, eu sou um professor de capoeira, eu tenho um título de mestre, né, na arte, reconhecido pela comunidade como mestre de capoeira, sou um professor na arte. Correto? Então, eu preciso ter uma preocupação em que eu tenho pessoas atrás de mim, né, me acompanhando. Quando eu digo atrás de mim, né, não é com arrogância, não. Né, ou ao meu lado, vamos melhor dizer, vamos refrasear isso. Né, ao meu lado, pessoas ao meu lado, e quando eu digo atrás, porque eu sou o líder, eu estou na frente, eu que estou levando. Desse corpo, eu sou a cabeça. Então, eu preciso ser conhecedor de causa, eu preciso ser um bom líder, ou aprender a ser um bom líder, ser um bom gestor e estudar. O estudar capoeira, para mim, nunca se acaba. Porque é isso que mantém a chama do conhecimento viva, ativa. Eu sou do entendimento em que eu procuro acompanhar a capoeira na sua evolução diária. Mas eu não esqueço as minhas raízes. Eu não esqueço de onde eu vim. Então, manter esse equilíbrio e poder passar para meu aluno. Olha, você precisa evoluir. A capoeira está evoluindo. Você não pode esquecer as suas raízes. Né? Então, eu preciso ter essa preocupação. É muito fácil, Gavião, no meu entender, tá? Você ensinar alguém da pernada. É muito fácil. Da pernada é muito fácil. Agora, você ensinar alguém a amar uma arte, isso é arte. É É difícil. a arte de ensinar a amar uma arte. Então, eu procuro ensinar para meus alunos o quão importante capoeira é. O quão capoeira precisa ser cuidada e bem cuidada.
né? Tudo que aconteceu na minha vida, desde que eu me entendo por gente, foi ao redor desse âmbito da capoeiragem, né? Família, amigos, alunos, trabalho, né? Porque é a minha profissão. Então eu preciso cuidar dela com carinho. Então, respondendo a sua pergunta, o bom professor de capoeira, para mim, ele tem que agregar isso, né? E está aberto também, que minha avó costumava dizer que o conhecimento não ocupa espaço. E por mais que você esteja à frente, por mais que você faça parte, né, do corpo docente de uma determinada instituição, ainda tem tempo para aprender. E tem muito que aprender. Show de bola, macho. Pode falar. É o meu modo de ver, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. Claro, É uma, claro. Eu acho que tudo que você está à frente ensinando, né? A docência é uma coisa que quem realmente pratica mesmo por excelência, por dom, por amor, né? Sabe o valor que tem, seja qualquer arte de qualquer segmento, né? qualquer, claro. É uma coisa assim que não existe médico, não existe engenheiro, não existe policial sem um professor. Um professor, quando a gente fala da escola básica dita Claro. formal, né? Uhum, claro. E não vai existir o mestre se ele um dia foi aluno e não necessariamente de outro mestre. Foi aluno de um E, professor, né? e não deixou de ser aluno, não deixa de Não ser deixou de ser aluno, aluno nunca também. Verdade. né? Não deixa de ser aluno. Aí você olha os grandes mestres da capoeiragem, olha o mestre João Pequeno, era um exemplo de humildade. Olha o monstro que era, né? Quando a gente diz monstro, é da grandeza, da magnitude da presença e do peso que ele tinha e tem na capoeira. E era um exemplo de simplicidade, entendeu? E a gente tem que pegar esses exemplos e tá firme e forte ali, arrastando pra gente, pra dentro, né? E absorver, né, Gavião? Porque a gente vive hoje em um mundo onde que é muito fácil, você simplesmente o tempo inteiro massagear seu ego, né? Ter o ego massageado. Eu acredito que a tecnologia ela tem é como uma faca de dois gumes, né? Ela é bom por um lado e por outro lado é perigosa. Então é muito fácil se massagear o ego. Agora você se manter centrado no que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu preciso ser para mim e para a minha comunidade, seja seus alunos, seja amigos, né? Isso é um trabalho. Isso é um trabalho. Então, se você não prestar atenção no foco onde você precisa, como capoeirista aí, e você se deixar influenciar pelo massagear do ego, você se perde. Se perde muito. Perde muito. Mas Chuvisquinho, tem mais pergunta aqui, tem mais coisa. O bate-papo, quando tá bom, Eita, a gente não tem hora, não, tá? Tem hora não. filha aí. Rapaz, olha, eu tô aqui com o meu café, veja bem, eu tô Ah, aqui também com já tomei o meu já terminei aqui. eu também. Eu só tô com saudade desse friozinho aí do norte da América aí, que é muito gostoso. Aqui na Paraíba o negócio tá quente, viu? Tá quente aí, é? Tá quente demais, homem. Aqui Então, tá deixa bem. eu... Aí é bom demais, eu gosto. Eu adoro, né? O pessoal fica, rapaz, como é que tu aguentou aquele frio, não sei o que. É bom demais, pô, eu gostei. Só é ruim. Assim, a gente sabe, você que mora aí sabe, e eu passo. Só é ruim você sair assim, tipo, de 4 da manhã, pegar aquele snowstorm, aquela tempestade de neve, assim, né? Rapaz, Pronto, olha, mas passou isso aí já era. quase 25 anos de América, de 24 para 25. Se eu te falar que eu gosto de frio, eu tô mentindo. Se eu te falar que eu gosto de frio, eu tô mentindo. Eu aprendi a viver com frio, é É. diferente. Mas se você não aprender a curtir o que você tem, você vai ficar depressivo, porque o frio, ele tem essa coisa assim, né, depressiva mesmo, né? Mas tem que aprender a sair pra neve, brincar, fazer, escorregar É, naqueles negócios. você precisa viver, independente do frio. Mas sabe o que é interessante? Olha,
Aqui é muito frio, né? Canadá também é muito frio. Mesmo com todo o frio, rapaz, minha mulher briga comigo, porque eu não gosto de frio, eu sou friorento. Eu só coloco uma coisinha assim, porque eu entro dentro do carro e vou. Aí ela me vê, ela fala, cadê sua jaqueta? Eu falo, esqueci, entendeu? E eu não gosto de frio. Então não sei se eu acostumei, não sei, né? É complicado. Mas é muito bom. Deixa eu te perguntar outra coisa aqui. É o Pergunta. seguinte, a gente sabe que você tem várias fases de capoeira, capoeirista, professor, Uhum. mestre e tal. E ao longo dessa jornada tem muito aprendizado. Sim. O que você diz aí pro capoeirista assim, ó, o que ele não deve fazer quando vai visitar uma rota, ou o que ele deve fazer, na realidade, quando ele vai para uma roda, visitar, como você fazia, sem conhecer ninguém, só ligava lá, que é o primeiro passo, ligar, mas Claro. diga aí, sua dica, para aquele capoeirista que tá naquele gás, começando, graduado ali, quer fazer nome, quer rodar roda, diga Quer se aí. autoafirmar, né? Tá buscando, né? Tem que buscar o espaço dele. Todos nós passamos por essa fase. Todos nós passamos. Todos nós capoeiristas. Quem já está na capoeira há um certo tempo, passou por esse momento de se autoafirmar, né? Quem nunca chegou numa roda, sabe, em um determinado momento da sua história, sabe, e falar, eu vou ter que trocar. Eu olhar assim e falar, eu quero trocar com aquele ali, ó, aquele ali que é o bom da roda, aquele que é o bambo, eu quero bater de frente com ele, né? Porque se eu fizer um nome com ele, eu fiz meu nome. Enfim, isso aí faz parte da capoeira, né? Faz parte da vida do capoeirista. Então, não somente eu, vários capoeiristas. Quem está na capoeira, quem é capoeira. Então, isso é normal. Bem, para mim, minha avó dizia que em terra de sapo, de cócoras com ele, né? O que quer dizer com isso? Diz que os novos podem, mas é os velhos que guardam o saber. Veja bem. Minha avó dizia que em terra de sapo, de cócoras com ele. Na minha opinião, o grande problema, eu vi vários, né, vivenciei várias coisas assim na minha vida, é quando o capoeirista ele chega em uma determinada roda e ele quer que a verdade dele impere naquele ambiente. A sua verdade, ela é a sua verdade, não significa que é a verdade de onde você vai visitar. Então, se eu chego numa roda, e vamos dizer, a minha roda, né, o atabaque está do lado esquerdo, né, aí vem o berimbau médio, o berimbau viola, e aí eu chego numa roda onde que o atabaque está lá do lado direito, né, o gunga está no meio, a organização da bateria é diferente. Por mais que a capoeira seja a capoeira, mas a ritualística ali é conduzida de uma maneira diferenciada, na minha opinião, o capoeirista ele tem que aprender a respeitar a casa dos outros. Mas respeitar não é só dizer, eu respeito, tal, sabe? É respeitar na verdade, de coração, Com saber que verdade, né? é verdade, porque o lindo da capoeira são as várias verdades que existem. Me desculpem, talvez a minha opinião vá contra muita gente, entendeu? Mas o bonito é eu chegar, sabe? Eu chego na roda do mestre, o mestre tá, sabe, ele tem a batida dele, ele tem a levada dele, e aí eu vou jogar a minha capoeira sem deixar de ser quem sou, respeitando aquele ambiente, respeitando o que está acontecendo ali, entendeu? Por mais que vá contra o que eu acredito ali como de ritualística, mas é a casa, se eu estou visitando, eu sou visitante, entendeu? Eu acredito que a palavra respeito é o que tem que imperar. Mas é respeito com verdade, não é, sabe? Não é mais ou menos respeito. É respeitar a casa dos outros, entendeu? Eu acho que o capoeirista o que ele não deve fazer é levar a sua verdade como verdade absoluta. Existem várias verdades, entendeu? Quando você é mais novo, quando eu falo assim mais novo, dá a impressão que eu estou falando, né, que eu sou mais velho, não é isso, né? Mas capoeiristicamente, eu vivi diferentes momentos da capoeira na minha vida.
como eu disse no começo do nosso bate-papo, eu fui privilegiado em nascer na capoeira. Então eu vi várias coisas na capoeira, né? Mas para você ver várias coisas na capoeira, você não precisa ter nascido nela, né? Verdade. Eu tive esse prazer na minha vida, né? Então eu vi muito capoeirista tendo esse tipo de atitude. E talvez eu, quando mais novo, entre a adolescência e, e jovem aí para adulto, eu tive essa conduta também. De chegar e falar, que é isso, meu irmão? E aí querer sair na mão e brigar, sabe? E falar que não tá certo. Mas o tempo te amadurece. O tempo te mostra muita coisa. Não tem uma. Não tem um dizer, não tem uma gente que diz que é o tempo que te faz mestre? Eu ainda estou nesse processo ainda aí. Eu ainda tô passando aí por esse tempo, né? Então, para mim, o capoeirista mais novo, jogo duro faz parte da capoeira e é o que mantém a capoeira, A chama, né? é a chama. Jogo duro é jogo duro e a coisa mais bonita é você encontrar com um capoeirista bom de capoeira, você troca umas bicas com ele, meu irmão, Depois os vai dois bater um papo legal. Porra, que e jogo depois, massa da porra, velho. e depois vai tomar um açaí junto, velho. Entendeu? Jogo duro faz parte da capoeira e para mim, na minha opinião, é o que mantém, sabe, aquela chama ali acontecendo. Acredito que você frisou aí, viu, Gavião? Peraí, deixa eu só olhar. Apareceu um negócio aqui, Deixa eu peraí. ver. Rapidão, rapidão. Peraí. Tá me Tá ouvindo me aí? ouvindo? Eu tô te ouvindo. Opa, agora voltou. Voltou agora. Calma. Vamos lá. Tá De por novo. aí? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, só não tô te vendo. Aham. É porque eu sem querer aqui caiu um negócio na placa aqui, mas não tem problema, eu resolvo rapidão aqui. A light aqui bateu sem querer aqui. Pera aí, vamos ver se a gente resolve aqui rapidinho. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar só sua tela, você vai falando aí, enquanto eu vou tentar corrigir aqui, tá? Beleza. E... Mas pode continuar falando, que tá... Fala aí. Então, o que eu tava dizendo, que jogo duro faz parte da capoeira. Por mais que a capoeira evoluiu, que a capoeira continue evoluindo, né? Pô, é bacana quando dois capoeiristas se pegam ali, trocam uma bica, sadia, né? É um testando a habilidade do outro. Isso é bonito, isso é legal, entendeu? Contanto que haja respeito, né? Contanto que não saia, sabe, virar briga, né? Mas jogo de Uhum. capoeira. Jogo. Capoeira é o jogo, né? Capoeira é um jogo. Então, se houver essa interação, é bacana. Mas que você saiba respeitar o ambiente, né? Então, é chegar, ser você, jogar a sua capoeira, ter a sua presença ali como capoeirista, manter a sua identidade como capoeirista e respeitar o ambiente, né? Porque ninguém é dono da verdade, ninguém é, sabe? Eu acho que isso diz tudo. Eu quero, sabe? É o saber chegar e o saber sair. Mestre, deixa eu só fazer aqui rapidinho uma pausa. Eu vou Uhum. só ajeitar minha câmera aqui que congelou aqui. E a gente volta no segundo bloco. Depois eu uno tudo bem rápido, tá bom? Só dar Beleza. replay aqui.